aconteceu depois destas coisas, louvou Deus a Abraão e disse: Abraão? Ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, pois selou o seu jumento, tomou consigo 2 seus moços, Isaque e seu filho, partiu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estende a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar um tema para essa mensagem: entre a fé e a razão. Nós vemos aqui, irmãos, Abraão era um homem de fé. E Deus provou a Abraão de tal maneira que Deus entendeu que Abraão verdadeiramente tinha fé em Deus. A primeira prova que Deus fez a Abraão foi quando ele mandou sair da sua terra, da sua parentela. Lá no capítulo 12 de Gênesis a gente viu isso. E a segunda prova é Abraão e Sara não tinham filhos, e Deus prometeu a ele um filho. Essa promessa levou 25 anos, e depois de 25 anos se cumpriu na vida daquela família. Nasce Isaque, o herdeiro da promessa. E a terceira prova que Deus faz com Abraão, agora, depois dele ter a fé de ter recebido o seu filho, agora Deus pede o seu filho em sacrifício, né? Pede seu filho em sacrifício. Então, meus amados, queridos irmãos, tudo isso aconteceu ali no Monte Moriá, né? Que ficava ao leste de Jerusalém, aonde mais tarde Davi ele comprou esse local para construir o Templo de Salomão. Tudo ocorreu ali no Templo Moriá. Então, esse capítulo de Gênesis 22 mostra a confiança e a obediência e a fidelidade de um pai e um filho para com o Senhor. A Bíblia nos ensina que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Foi isso que aconteceu justamente com Abraão e Isaque. Ele sempre descansou no Senhor, ele permaneceu firme. Primeiro, Deus jamais queria isso para a vida de Abraão, porque Isaque era o filho da promessa. Mesmo porque Deus condenou esse tipo de sacrifício humano como um crime hediondo. E Deus queria mesmo era testar a dedicação e a fidelidade de Abraão. No segundo, a gente vê que quando Abraão disse ao moço: olha, tornaremos a vós, lá em Gênesis 22:5, foi o que? Um testemunho da sua fé e a convicção que as promessas de Deus a respeito de Isaque seria cumprida. Era uma aliança que Deus tinha feito a Abraão, que a sua descendência seria bendita, todas as famílias da terra. E terceiro, até então havia um silêncio total, mas de repente o silêncio falou mais alto. Isaque disse: meu pai, aqui está a lenha
e o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaac já estava sabendo que algo ia acontecer, porque estava tudo já planejado, né? Mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Mas disse Abraão: filho, Deus proverá. Esta tradução em hebraico é Jeová Jireh, quer dizer, Deus proverá. Então, diante da fé e a obediência de Abraão, Deus poupou a vida de Isaac, lá no versículo 11 e 12. Porque esta bênção na vida de Abraão era por causa de quê? Da sua fé. Então, em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No versículo 6 de Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que buscam. Amém? Então vemos, irmãos, a história de Abraão e Isaac, que Deus quis mostrar nesse capítulo de Gênesis 22. Nesta mesma caminhada que Isaac teve para o sacrifício, há 2000 anos atrás, Jesus também fazia essa caminhada levando um cutelo e nem um fecho de lenha, mas ele levava a cruz nos seus ombros para ser sacrificado. É uma cruz no mesmo lugar em que Isaac foi levado no Monte Moriá. Nesta mesma região, Jesus foi levado para o Monte das Oliveiras para ser sacrificado em uma cruz. Então a gente vê que tudo tem, irmãos, traçado por Deus. Qual o propósito de Deus na vida de Abraão? Era provar a sua fé. Só que aqui o propósito de Deus era outro. Era dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, João 3,16. Então, para isso acontecer, teria que alguém fizesse um derramamento de sangue, lá em Hebreus 22, 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus também foi obediente a seu Pai. Está lá em Isaías 53, de 1 a 7. E qual era o propósito de Jesus Cristo? João 15, 13 diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Em João 4, 9 e 10 diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. No versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então é importante, queridos, que o nosso Redentor vive e ele vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, queridos irmãos, em qualquer parte do mundo, grandes líderes morreram. Quando são visitados seus túmulos, diz a data, quando nasceu, quando morreu. Mas lá em Jerusalém, no túmulo que Jesus foi colocado, está escrito em vários idiomas: ele não está aqui porque ressuscitou. Só Jesus Cristo tinha o poder da morte. Eu quero finalizar nesta reflexão para você. Hoje, não olhamos mais para a cruz, que era o lugar de sofrimento e dor, mas temos que olhar sim para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para aquele que o vento e o mar lhe obedecem, olhando para aquele que vem com poder e grande glória, daquele que está escrito nas suas coxas: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, tudo isso aconteceu, amados. Aquela história de Abraão e Isaac ali, para mostrar realmente o que no futuro iria acontecer. Aquele sacrifício, né, de Isaac era mesmo simbólico, mostrando que mais tarde o próprio Filho de Deus, naquele mesmo Monte Moriá, subindo no Monte das Oliveiras, Jesus levava sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, e em uma cruz ele foi crucificado. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Que Deus, neste momento, aplique a sua palavra nos nossos corações. Temos a certeza de que foi entre a fé e a razão. A fé falou mais alto do que a razão. Então, por isso,
que Deus poupou a vida de Isaac